Olá a todos! Vamos a mais uma aula do nosso curso de Sociologia das Organizações, onde nós discutimos os aspectos do cotidiano das organizações a partir das contribuições do pensamento sociológico. E na aula de hoje, continuando a nossa discussão acerca dos grupos sociais, nós vamos entender por que as pessoas se submetem às normas e preceitos de grupos majoritários ou daqueles que exercem maior poder ou autoridade nas organizações. Ou seja, nós vamos entender os processos de pressão social. Nesse caso, nós entendemos como pressão social a imposição que é feita pelos membros de um grupo sobre um ou mais dos seus participantes para forçá-los a agir conforme a maioria julga ser o comportamento correto. No entanto, para que possamos entender esse processo de pressão social, é necessário que compreendamos dois conceitos-chave que nós vamos trabalhar na aula de hoje, os conceitos de ideologia e conformismo. Então, vamos lá. Como nós já vimos antes, as pessoas se organizam em grupos na sociedade para que consigam alcançar determinadas metas individuais ou coletivas. Além disso, para que os grupos funcionem, as pessoas desempenham papéis relacionados às funções necessárias para se alcançar tais metas. Contudo, diferente dos animais, os seres humanos eles não desempenham essas tarefas por puro e simples instinto. O comportamento das pessoas nos grupos ele não é natural, ou seja, para desempenhar os seus papéis, é necessário um processo de aprendizagem que está relacionado também com o processo de socialização. Aí, dessa forma, nós entendemos que esse processo de aprendizagem ele é moldado, ou seja, é constituído por ideologias que são marcantes nesses grupos e estendendo aí as próprias organizações. Em outras palavras, o comportamento das pessoas ele é influenciado pelas ideologias presentes nos grupos. E assim, de modo específico, nós entendemos ideologia como um conjunto de normas, crenças e valores aceitos pela maioria dos membros de grupos que são influentes na sociedade, e essas ideologias possuem a função de justificar os interesses desses grupos quanto ao alcance de metas que passam a ser, então, tidas como coletivas. A partir desse conceito, e deixando claro que existem outros conceitos utilizados por outras vertentes da sociologia, a ideologia ela informa normas, crenças e valores às pessoas. As normas elas são entendidas como as regras ou padrões aceitos pelos membros de uma sociedade que especificam quais comportamentos são apropriados ou não em certas situações, deixando claro os benefícios para aqueles que as empregam, tanto quanto as sanções ou punições para aqueles que se desviam dessas normas. Por exemplo, em nossa sociedade, andar nas ruas vestidos com roupas é uma norma, ou seja, é um padrão de comportamento que implica em benefícios para quem a segue. Por exemplo, a distinção a partir do traje que se usa, tanto quanto punições para quem não segue essa norma, tais como a ridicularização ou mesmo a prisão em determinados contextos. Além disso, as normas podem variar conforme a importância dos seus preceitos para a sociedade ou para os grupos, podendo ser simples hábitos, que implicam em pouca importância para a coesão daquele grupo, ou costumes, que possuem aí uma média importância, ou leis, que são comportamentos de grande importância para a coesão da sociedade e que implicam aí fortes sanções. Por exemplo, a proibição do assassinato na nossa sociedade, enfim, atualmente. Contudo, as normas, elas também variam de sociedade para sociedade ou de grupo para grupo, já que em certos espaços, tomando os exemplos que nós trouxemos aqui, a nudez ou o assassinato não são comportamentos passíveis de sanções ou punições, e em certos casos são inclusive comportamentos que geram benefícios, reforços, enfim. Por sua vez, as crenças elas referem-se a cognições, ou seja, ideias, tradições, superstições, mitos ou lendas que são aceitas pelos membros de uma sociedade
ou por pessoas que detenham de posições sociais de maior destaque naquelas coletividades ou nesses grupos. Por exemplo, a crença de que o trabalho dignifica o homem é uma tradição relacionada ao cristianismo, à cultura cristã, e que, por sua vez, ela não correspondia à realidade das elites gregas ou outros povos cujo trabalho não era tido como uma dimensão importante para a vida dessas pessoas. Aí, nessa direção, os valores referem-se ao grau em que uma crença é tida como positiva ou negativa em um dado espaço, atuando, então, também assumindo um valor de norma. Em outras palavras, os valores eles são o juízo formado quanto a uma crença, podendo esse juízo ser positivo ou negativo. Por exemplo, existe um valor positivo atribuído àquela pessoa que possui um trabalho na nossa sociedade. Da mesma forma, há um valor negativo atribuído àquele indivíduo que não possui emprego, né? Enfim, tudo isso relacionado àquela crença sobre o papel do trabalho na sociedade, seja nossa ou seja outra sociedade. E bom, entendendo quais são os aspectos constitutivos das ideologias, vamos ao que interessa, ou seja, vamos discutir como as ideologias são formadas e como elas são informadas às pessoas nas organizações a partir de normas, crenças e valores. Primeiramente, é importante reconhecer que as pessoas, ao constituírem as organizações, ao ingressarem ou ao fundarem organizações, elas possuem a necessidade de criar normas próprias para aquele grupo, para aquela coletividade. Ainda que essas normas tenham uma grande similaridade com normas que estão ao nível societal, que são baseadas na sociedade em que aquele grupo está inserido. Mas enfim, as normas nas organizações, elas são construídas tanto para validar crenças individuais que passam a ser coletivas, como por exemplo as crenças de um proprietário, quanto para gerar maior uniformidade no comportamento das pessoas e assim fazer com que as metas coletivas sejam melhor coordenadas. Além disso, as normas elas são construídas ao longo do tempo e elas podem ser apresentadas de modo formal, a partir de manuais ou outros instrumentos, e de modo informal, por meio de conversas, de imagens, de relações, de artefatos, enfim. No entanto, é importante ressaltar que as normas instituídas nas organizações elas podem gerar conflitos entre as metas e os interesses das pessoas, de modo que, novamente, cabe a você, administrador, futuro administrador, selecionar as pessoas que tenham maior proximidade com as normas e as metas coletivas da organização que você trabalha. Da mesma forma, as crenças também elas se manifestam no contexto das organizações, sobretudo ao se considerar a existência de grupos informais que geralmente se constituem a partir de crenças que as pessoas possuem em comum. E assim como as normas, as crenças elas podem variar a partir de grupos e subgrupos das organizações, tais como as crenças compartilhadas por operários, elas tendem a ser diferentes ou podem ser diferentes das crenças compartilhadas por funcionários da alta gerência no contexto de uma grande empresa, por exemplo. E essa relação muitas vezes pode ser conflituosa. E, enfim, os valores também relacionados a essas crenças, eles podem variar conforme o grupo na qual ela se manifesta. Bom, de modo geral, o importante é reconhecer que a ideologia nas organizações ela é um instrumento que visa manter a coesão social, ou seja, a ordem, né, de modo que ela possibilita que o comportamento das pessoas seja melhor controlado e que as metas coletivas e individuais sejam alcançadas de maneira eficiente ou da melhor maneira possível. Contudo, vocês devem estar se questionando como a ideologia é transmitida ou informada às pessoas dentro das empresas, das organizações. Bem, existem algumas correntes da sociologia que entendem que esse processo de informação da ideologia acontece por meio de um outro processo denominado doutrinação. Em outras palavras, a doutrinação ela refere-se aos mecanismos utilizados para a interiorização de uma ideologia por parte de um membro recém-admitido de um grupo. Entretanto,
Esses processos de doutrinação, eles tendem a variar a depender de grupos formais e grupos informais. Nos grupos informais, já que a ideologia ela é criada de forma autônoma, a ideologia, nesse caso, aquela referente àquele grupo, tratando da ideologia aqui como algo bem próximo à cultura e subcultura. Enfim, nesse caso, a doutrinação ela acontece de forma mais tácita e indireta, ou seja, um novo membro de um grupo informal, por exemplo, o grupo de funcionários que se reúnem diariamente para jogar cartas no horário de almoço. Esse funcionário ele é informado de maneira indireta quanto às normas, às crenças, os valores que mantêm a coesão daquele grupo informal. E assim, à medida que a relação entre esse novo membro com os membros já antigos se desenvolve, eles avaliam se essa pessoa partilha dos aspectos que lhes são pertinentes, né? Lhes são fundamentais para a coesão daquele grupo, e dessa forma elas observam se essa pessoa está apta a participar daquela coletividade ou não. Ou seja, no grupo informal, essa relação ela também acontece na medida de aceitação da pessoa ou não naquele espaço. Essa relação entre as ideologias dos grupos informais e das pessoas que entram nesses grupos, ela é um dos fenômenos mais recorrentes e mais fortes, mais interessantes de se pensar nas organizações, já que esses grupos informais, eles são reconhecidos por possuírem valores, normas, crenças que são bem fortes e bem características, apesar de muitas dessas características estarem relacionados a uma ideologia organizacional mais ampla ou societal, enfim. Contudo, essa relação ela é diferente com os grupos formais. Por exemplo, se a gente pensar no departamento de vendas, uma vez que a ideologia nesse espaço ela é construída de uma forma heterônoma, ou seja, ela é imposta de fora para dentro, já que as funções, as estruturas, os papéis no grupo formal são definidos a priori, esse processo de doutrinação ele acontece por meio de processos de treinamento formal, nos quais novos membros do grupo passam por um processo de aculturação, que, enfim, quer dizer que a absorção dos traços da subcultura desse departamento de vendas em questão. E aí, subcultura, novamente, pensando como uma ideologia. Esse processo de aculturação ele envolve a realização de cursos, reuniões, encontros informais, bem como confecção, produção de manuais, de códigos de conduta, enfim, outros métodos para o treinamento desses novos membros. Enfim, o objetivo de doutrinar uma pessoa em um grupo formal é garantir que a mesma se alinhe às metas coletivas daquele grupo de maneira instrumental e gerenciável, de modo que isso venha a trazer resultados para a organização. Um exemplo bem interessante para vocês poderem se aprofundar mais nesses processos é só investigarem e observarem como é feito o treinamento de pessoas num departamento de RH ou de gestão de pessoas dentro de uma organização. Enfim, é um meio muito interessante para se pensar nessa relação. E adiante, nós discutiremos outro aspecto relacionado à pressão social voltada à coesão das pessoas e das metas nas organizações. Nós já entendemos que as pessoas possuem metas e visões de mundo anteriores à sua entrada em uma empresa, fruto de suas convivências desde a sua infância, nos diferentes grupos que ela se insere, nas diferentes posições e culturas que ela se identifica. Contudo, à medida que essas pessoas se deparam com outras características diferentes das suas dentro das empresas, é possível que ocorram contradições nos comportamentos e que essa pessoa passe a ser então pressionada, ela receba uma pressão. E para que essa pessoa seja reconhecida e aceita nesse grupo que é formado pela organização, ou seja, um subgrupo da organização, é preciso que essa pessoa se conforme quanto à cultura ou à ideologia dessa coletividade, enfim,
para que ela consiga alcançar as suas metas dentro daquele espaço que ela está interessada em ingressar. Aí dessa forma nós vamos discutir os processos referentes ao conformismo das pessoas frente às coletividades, ou seja, a mudança nas formas de agir que uma pessoa, a partir da pressão social investida nela, tende a produzir. E nesse sentido, nós podemos nos perguntar: por que essas pessoas se conformam? E bom, a sociologia e a psicologia, elas nos auxiliam a entender esse fenômeno ao nos mostrar que as pessoas, quando inseridas em uma coletividade, elas tendem a se sentir desconfortáveis quando se veem diante de contradições relativas a visões de mundo, ou opiniões e comportamentos que são diferentes daqueles tidos por ela como comportamentos corretos. Esse desconforto ele é denominado de dissonância cognitiva. E a pessoa, quando passa por uma situação dessas, de dissonância cognitiva, ela procura diminuir esse fenômeno a partir da aceitação ou da racionalização dessa diferença, ou a partir de uma mudança do seu próprio comportamento, ou por meio da tentativa de mudança no comportamento de outras pessoas, né? Ou mesmo a partir de uma resistência em relação a isso. Enfim, em termos práticos, dentro de uma empresa, quando acontece um caso de dissonância cognitiva, a pessoa ela se decide ou por se conformar à situação e aceitar aquela ideologia, aquela cultura, ou ela se decide por sair da organização. No entanto, essa decisão ela vai depender da intensidade com que certa visão de mundo ou certa cognição da pessoa representa para ela. E, enfim, isso é possível dizer que as relações de poder elas tendem a aumentar por isso à medida que a resistência a uma certa conformação aumente. O que isso quer dizer? À medida que as pessoas resistem mais a se conformar dentro de uma organização, mais elas estão sujeitas a relações de poder baseadas na coerção, baseadas na coação de suas atitudes. E assim, no contexto das empresas, é fundamental que o administrador selecione pessoas cujo perfil cultural seja próximo daquele existente na organização. E, enfim, para que essas dissonâncias cognitivas sejam menores e para que o atrito e a coerção dentro das organizações também diminuam. E, finalmente, com base nas nossas discussões na aula de hoje, nós podemos nos questionar: é possível gerenciar a ideologia e esses processos de conformismo nas organizações? Bom, como vocês já devem pressupor, a partir do que a gente já discute no nosso curso, sim, é possível que a ideologia de uma organização seja gerenciada. No entanto, esse não é um processo simples, não é um processo que é possível fazer uma prescrição detalhada de cada processo, que existe uma receita de bolo para se gerenciar isso. Então, nós reunimos aqui algumas diretrizes de que o gestor pode assumir para se gerenciar uma ideologia numa organização, de modo que essa ideologia vá direcionar essa empresa, por exemplo, a atingir certos resultados. Primeiramente, é fundamental que esse gestor ele conheça a cultura organizacional e o contexto no qual essa organização está inserida. Ou seja, reconheça a forma com que os processos sociais se dão dentro dessa empresa e como ela se relaciona com os mitos, as normas, os valores, as crenças que estão relacionadas à sociedade em que ela faz parte, considerando essa organização como um subsistema de um sistema maior, como a gente tem utilizado aqui no nosso curso. Além disso, é importante que o gestor ele preste atenção aos processos de seleção e treinamento de pessoas a partir do momento que ele já conhece a ideologia da organização que ele trabalha. Essa ideologia ela
foi construída ao longo dos anos, não por um processo tão simples e tão dinâmico, mas a partir do momento que ele conhece isso, ele deve selecionar e treinar as pessoas para que elas se conformem e se adaptem à ideologia daquela organização, de modo que as metas dessas pessoas vão convergir com as metas coletivas que a gerência, os proprietários esperam. Além disso, para que essa ideologia se persista, é fundamental que o gestor foque no desenvolvimento de pessoas dentro da sua organização. O que significa esse desenvolvimento? Um conjunto de práticas e de estratégias voltadas ao longo prazo para que as pessoas dentro daquela organização continuem a se desenvolver e a construir uma carreira de modo que ela seja coerente e coesa com a ideologia dessa organização. E por fim, é importante que o gestor, para que ele gerencie aspectos relacionados à ideologia, ele faça o planejamento das metas da organização com base nesse conjunto de normas, de valores e de crenças que formam a ideologia dentro desse espaço, dessa coletividade, que é a sua empresa. E assim nós encerramos mais uma aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. E na próxima aula nós vamos continuar dentro dessa discussão de grupos sociais para falar um pouco sobre os processos de admissão das pessoas pelas coletividades a partir da escolha das próprias pessoas e das escolhas da organização e dos grupos para com elas. Muito obrigado a todos, valeu e até a próxima.